Olá, tudo bem? Estamos aqui para realizar mais uma edição do nosso programa Ponto de Vista, que é uma realização da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, que tem um propósito de discutir temas da tramitação de projetos que passam pela Casa. O encontro de hoje era destinado a debater a tramitação dos projetos após a sua saída da Comissão de Constituição e Justiça e Redação da Casa, até a deliberação em plenário na chamada primeira discussão. E eu, tal como na edição anterior desse programa, estou aqui acompanhado com o Félix Portela. Estamos aqui para discutir com vocês e comentar um pouco dessa tramitação. Portela, no encontro anterior, a gente falava sobre a aprovação dos projetos na Comissão de Constituição e Justiça. E você bem lembrou de alguns quóruns possíveis. Eu queria que você rememorasse esse ponto para antes da gente chegar no plenário. A comissão é constituída de 5 deputados e eles dão um parecer sobre essa matéria. A partir do momento que passa na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que é a primeira comissão, e essa matéria recebe um parecer, quer seja favorável por unanimidade, favorável por maioria, ou ainda contrário por maioria, porque se for contrário por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça, o regimento já remete ao arquivo. Vai ao plenário porque o plenário é soberano. Na comissão são 5 membros, o plenário são 24 deputados que votam nessa matéria. Então, dentro do plenário é que vai se decidir se essa matéria vai continuar, votar em segunda discussão, ou se vai ficar por ali, se a matéria não passar no plenário. Então, a tramitação a priori é o voto do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que é um parecer, já disse, diz apenas 5 deputados, que leva ao plenário, aos 24, a decisão dessa matéria. Havendo pelo menos um voto na CCJ, o projeto tem de ir ao plenário. E para que ele vá ao plenário, é preciso que ele seja incluído na chamada ordem do dia, tema também que a gente passou de passagem no nosso outro encontro, né? Essa ordem do dia, como a gente sabe, ela é publicada no Diário Legislativo, o Diário Oficial do Poder Legislativo de Mato Grosso do Sul, que ele é disponibilizado todos os dias no site da Assembleia, um diário eletrônico aberto para consulta de todos de forma gratuita. Então é possível ao cidadão todos os dias acompanhar o diário e verificar quais são os projetos que estão incluídos nessa chamada ordem do dia. E lá então há uma síntese, né, de qual foi o resultado da primeira comissão, a CCJ, e aí esse é o anúncio aos deputados de que o projeto será deliberado. E quais são os dias da sessão, que hora elas começam, qual o quórum mínimo? Explica isso para a gente. As sessões ordinárias da Assembleia Legislativa são às terças, quartas e quintas-feiras, com início às 9 horas. A primeira parte, o senhor presidente dá abertura na sessão, havendo quórum para abrir a sessão. A sessão só pode ser aberta com um mínimo de 6 deputados. Com esse mínimo de deputado, o senhor presidente solicita ao segundo secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior. Em seguida, é passada a palavra ao primeiro secretário que faz a leitura do expediente. Termina essa fase, que é a primeira parte do pequeno expediente. Mas o que é esse expediente? Explica para as pessoas. Expedientes são todas as matérias vindas dos outros poderes, correspondências recebidas como resposta a indicações e requerimentos dos senhores deputados. Toda e qualquer comunicação feita à Casa, oficialmente, é lida pelo primeiro secretário nessa primeira parte do pequeno expediente. Porque a segunda parte do pequeno expediente é o expediente que o deputado apresenta no microfone ali de à parte, as suas indicações, que também lhe é facultado, quer queira fazer ali, pessoalmente, lendo a sua matéria, ou colocando sobre a mesa. Há essa possibilidade. Feito isso, aí é vencida o que nós chamamos de primeira parte do pequeno expediente e a segunda parte do pequeno expediente com a palavra aberta aos deputados. Esse período
geralmente se encerra às 10 horas. É 1 hora para fazer isso. Aí, das 10 às 11, é aberto um grande expediente, onde cada deputado tem o direito de falar durante 30 minutos. É uma inscrição feita previamente, todos se inscrevem e, à medida que for falando, a mesa controla quem já utilizou a palavra e vai passando ao subsequente. Às 11 horas encerra o período do grande expediente e dá de início à ordem do dia. Então nesse momento é que acontecem as deliberações. É isso que o senhor vai falar agora aí. Esses são então os momentos das deliberações da casa, perfeitamente, né? E aí o presidente que conduz esse momento, ele observa aquela ordem do dia que foi pré-programada e que foi objeto de publicação, ao menos na véspera ou, quando possível, com uma antecedência maior. Né? E é interessante que os deputados, eles, quando estão nesse momento da ordem do dia, eles têm, cada um deles, tanto de forma física quanto no seu telefone, cópia dos projetos com eventuais emendas e com o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que será ali objeto de deliberação. Então, os deputados têm sempre em mãos um material a respeito do qual eles vão discutir e a respeito do qual eles vão votar. E aí o presidente, nesse momento, logo após o anúncio de um dos itens, por exemplo, o primeiro item, ele lê o nome, o número do projeto, lê o autor do projeto, lê o nome do autor do projeto, depois faz uma síntese, reproduz a ementa do projeto, a síntese do parecer e o nome do prolator do parecer, aquele que foi o relator na CCJ, e aí abre a palavra para discussão. E aí, como que se dá essa discussão? Qual que é o tempo? Explica um pouco para nós. Colocada a matéria, exposta a todos a matéria que vai ser votada naquele momento, é aberta a discussão. Para discutir, geralmente, fala o autor da matéria ou também o relator da matéria. Daí suscita mais opções de quem quer que queira, principalmente quando uma matéria teve um parecer favorável por maioria, por exemplo, significou que alguém foi contrário, esse deputado pode usar a palavra para defender a sua posição. Esse voto contrário você diz lá na CCJ. Na CCJ. Essa matéria que está sendo votada agora é um parecer da CCJ. Por isso está sendo submetido a todos os deputados. Então, esse voto pode ser discutido ali, onde ele pode usar a tribuna, cada deputado tem direito a falar durante 10 minutos para a defesa de sua tese. Aí, para submeter à votação. Colocada a matéria, antes de colocar a matéria em votação, o senhor presidente faz uma recomposição do quórum, para verificar se há quórum para essa votação. Havendo a maioria absoluta dos deputados em plenário, é colocada em votação essa matéria. Você lembrou de um ponto importante que a gente estava até passando, né? Porque, rigorosamente, essa verificação do quórum, ela costuma acontecer ali nessa transição do grande expediente, que é encerrado, ela marca, ela delimita o início da ordem do dia, onde o presidente convoca todos os deputados que já lá, ao chegarem ao plenário, registraram a sua presença através do ponto eletrônico, e isso pode ser acompanhado por todos no painel, mas depois, às 11 horas, quando ele vai preparar a ordem do dia, quando ele vai dar início à ordem do dia, ele, presidente, novamente conclama os deputados a registrarem novamente a presença e aí consulta o primeiro secretário para que ele informe se há esse quórum para a deliberação. E o regimento, a base de estudo está na Constituição, no artigo 55, mas o regimento traz alguns quórums diferenciados. E para o que interessa para nós hoje aqui, a maioria simples, né? Então é preciso que para que a deliberação possa acontecer, tenham registrado presença pelo menos 13 deputados nesse momento. Que é a maioria absoluta. Maioria absoluta. E aí então, com essa presença registrada, é que aí o presidente anuncia o projeto, abre para discussão e depois chega ao momento da votação. Mas também nós temos aí algumas exceções, né? Que é a possibilidade de um projeto não ser votado, dele não ser discutido ou muitas vezes não ser votado. Você comentasse um pouco para nós sobre isso? Há casos em que o autor da matéria, ele
pede a retirada do projeto da ordem do dia, e é facultado. Há casos em que algum membro do plenário solicita a vista, que o regimento também lhe permite por 24 horas essa vista. Então, são momentos em que essa matéria é retirada da ordem do dia e a sessão continua com a pauta que já está pré-agendada. Porque, assim, como sabemos, né, o projeto de confecção de um texto legislativo ele envolve aspectos jurídicos e aspectos políticos. Então, muitas vezes, o autor, não sentindo que não é um bom dia para deliberar sobre aquele assunto, porque há dúvida, porque muito possivelmente o projeto será derrotado, então, às vezes, por estratégia, é que se retira o projeto da ordem do dia. E a gente também tem de lembrar que é possível ao presidente, por qualquer razão, retirar também da ordem do dia o projeto que eventualmente ele tenha feito incluir, que na verdade é quem cuida da ordem do dia, quem tem o poder de definir o que entra ou não entra, é o presidente. Né? Como o senhor disse há pouco, essa ordem do dia ela é publicada, até regimentalmente falando, 24 horas de antecedência. Então, pode ocorrer que essa matéria esteja pautada para aquela ordem do dia, e nesse dia o autor da matéria não está presente no plenário. Tem essa o regimento não permite que se vote matéria com a ausência do autor. É outra razão de se retirar a matéria. Pode ser por qualquer um infortúnio, ou um deputado do interior está viajando, ou coisa parecida, não voltou a tempo, qualquer justificativa, lhe é permitido que essa matéria fique para uma outra ordem do dia e o presidente retira da pauta. E é legal a gente lembrar também que, além de ser possível adiar a discussão nessas hipóteses em que a gente comentou, é possível realizar a discussão, mas adiar a votação. Né, que essa fase constitutiva do projeto, né, que é a fase ali entre discussão, votação e depois o que se segue, ela é fragmentada. Então é possível discutir, viu que o ambiente não está bom, pede para adiar a votação. Então tudo isso acontece durante a sessão, que é sempre muito dinâmica, né? As coisas acontecem de forma inesperada, são muitas pessoas, muito imprevisto. Mas além, então, a gente está falando aqui agora daquilo que é regular, né? Então o projeto ele foi previamente incluído na ordem do dia e tratamos de situações dele ser por esse ou aquele motivo, ter a sua discussão adiada ou a sua votação adiada. Mas a gente também tem uma situação extraordinária de um projeto ser incluído na ordem do dia. Existe um dispositivo também regimental que chama-se acordo de liderança. Então, muitas vezes a matéria não foi pautada, né? Não foi incluída na ordem do dia, mas por motivos justificados, está entendendo? Ou uma comissão, ou um deputado leva o assunto à mesa diretora e o presidente submete esse assunto ao colegiado de líderes e consulta os líderes. Aqui, nesse caso, desta legislatura, nós temos 2 blocos formados, mais um partido e mais um líder do governo. Então, consulta esses 4 deputados, que é o líder do bloco do G10, o líder do bloco do G9, o líder do PSDB e o líder do governo. Havendo consenso, essa matéria é incluída na ordem do dia. Então é interessante, porque às vezes a gente, no linguajar comum, diz, meu líder, chama a pessoa de líder, mas isto na casa é um cargo, é uma atribuição. Né? O líder ele fala em nome de um agrupamento de parlamentares. Né? Como você bem colocou, a gente tem o G10 formado por 10 parlamentares, então tem um líder e um vice-líder. Então, na ausência desse líder, que é o porta-voz primeiro desse grupo, o vice-líder. Idem em relação ao G9, tem um porta-voz primeiro, que é o seu líder. Na ausência do porta-voz primeiro, o vice-líder. E ainda um partido, o PSDB, que no caso não se uniu com outros para este fim de distribuição de espaços em comissão e para a formação de liderança, e depois esse líder do governo, que também opina nesse momento. Então, se houver uma recusa, um desses líderes
Não está se desfeito o acordo, a matéria não se prossegue. Então, aí só depois, quando ela for incluída na ordem do dia, por deliberação do presidente, com publicação prévia no diário, Perfeitamente. de maneira que todos tenham tempo para se preparar para a deliberação. Então, vejam que até essa situação atípica, ela é regimental. E ela, para que ela é prevista de que possa acontecer, né? Para que aconteça. Aí depende ali de uma manifestação oral, e muitas vezes essa manifestação ela é documentada, ou mediante um termo próprio, ou muitas vezes até mediante a juntada das notas taquigráficas, né, que são lavradas a partir daquilo que é dito na sessão. Então aquilo documenta a inclusão na ordem do dia de um projeto por diferentes razões. Mas eu quero, antes, Portela, a gente passar para a próxima etapa, a gente fazer um breve intervalo e daí a gente volta para falar da etapa de votação. Então, nossos telespectadores, agradeço a atenção, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouco estamos de volta. Muito obrigado. Atitudes simples no dia a dia podem ajudar muito na manutenção da saúde dos seus olhos. Não use óculos com grau, pomadas ou colírios sem recomendação médica. Óculos de sol só com proteção ultravioleta. Evite compartilhar maquiagens. Elas podem servir como transmissor de infecções como a conjuntivite. Esfregar os olhos com as mãos também é proibido. As mãos podem conter sujeiras e micro-organismos. Tocar nos olhos só depois de lavar muito as mãos. Mantenha a vacinação das crianças em dia. A catapora e o sarampo são doenças que podem causar cegueira. A partir dos 40 anos, os cuidados com os olhos se voltam para a pressão ocular e catarata. Se você tem histórico familiar de glaucoma, catarata ou de alguma alteração de córnea, a prevenção começa ainda na juventude. Visite o oftalmologista pelo menos uma vez por ano. A prevenção é o melhor caminho para cuidar bem dos olhos. Olá, estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa Ponto de Vista, que é um programa da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Eu estou aqui com o Félix Portela e nós vamos continuar falando sobre a sessão plenária de deliberação em primeira votação de um projeto de lei aqui na Casa. Portela, a gente estava falando há pouco sobre a discussão, né? Os deputados estão lá com a palavra, franqueada pelo presidente, cada um por 10 minutos para poder abordar o projeto. Há projetos que não envolvem polêmica, que passam essa etapa sem qualquer discussão, porque os deputados já aqueceram com as razões escritas que constam do parecer. Mas outras vezes há debates acalorados nesse momento, né? E além desses debates acalorados, o que existe de previsão no regimento para que, nesse momento, um projeto ainda seja aperfeiçoado? Algum deputado pode sugerir, pode incluir uma emenda ao projeto. Vamos admitir que durante a votação ele queira introduzir uma emenda no projeto. Aí, nesse particular, vai criar uma situação de que a Comissão de Constituição e Justiça tem que tomar conhecimento dessa emenda. Não basta ele ir lá e dizer a emenda dele. Essa emenda tem que ser introduzida ao projeto e, por um acordo, ali esse parecer poderá ser feito oralmente. O presidente da comissão designa um relator, ou pode avocar a relatoria dessa matéria, e expor ali no microfone, oralmente, o seu parecer. Colhe o voto dos demais membros e, dependendo do resultado, submete à mesa diretora o resultado da votação dessa comissão. Como se esse parecer fosse feito lá durante as sessões ordinárias da comissão, que já reúne ordinariamente todas as quartas-feiras, às 8 horas da manhã. O presidente, de posse desse voto, submete ao plenário. Aí essa matéria pode ter andamento normal. Mas, se a comissão entender de que não há condições de fazer esse parecer oral, essa matéria, essa emenda deverá ser introduzida no projeto
e volta à Comissão de Constituição e Justiça para que emita esse parecer. Então é interessante, né, que a apresentação dessa emenda em plenário, ela tem o poder de evitar a votação. Pode ser. Mas é um poder que não é exercido por um só parlamentar. Então, em função do estágio do projeto, o regimento fala que são necessárias no mínimo 8 assinaturas, né? 8, um terço dos deputados. Um terço dos deputados. No tem mínimo. de subscrever no mínimo essa emenda para que ela possa provocar o adiamento da votação e o retorno à CCJ para a deliberação sobre a emenda. Mas, se como você bem colocou, houver o parecer oral na sessão, aí o presidente da casa já submeterá o projeto com a emenda para a votação. E aí vem o processo de votação, e daí a gente tem uma novidade que já funciona há algum tempo, né, mas é algo bem moderno e muito dinâmico em termos de votação. Explica para nós como que funciona o sistema de votação no plenário. Bom, a votação, agora com a introdução do painel eletrônico, porque nós já tivemos em tempos remotos aí até a votação secreta aqui, que já está tudo extinto, né? Aí a votação, colocada a matéria pronto para a votação, há os quórums dependendo da matéria, vamos admitir, se nós estamos falando aqui de projeto de lei ordinária, que é uma matéria com votação de maioria simples, né? Dependendo do número de deputados, a maioria da votação vence. Mas numa matéria vamos admitir, uma emenda constitucional, já é um quórum qualificado. Uma matéria de concessão de título honorífico, é um quórum qualificado, que são já 2/3 dos deputados. Então, se não tiver 16 votos, né? Numa matéria de veto, um veto que estiver sendo discutido, para derrubar um veto tem que ter a maioria absoluta votando pela rejeição do veto, senão muitas vezes essa polêmica já foi até consultado sobre isso aí. Por que teve 8, 9, 10 votos a rejeição do veto e o veto foi mantido? Porque não teve a maioria absoluta, que é a metade mais um dos números de deputados. Então, são 13 votos. Esses são os quórums que definem uma votação de uma matéria no plenário. Mas aí, então, o presidente ele anuncia a votação, aí a secretaria abre o painel e cada deputado vota com a sua digital num terminal próprio, que fica... É o painel eletrônico, moderno. E aí aparece no plenário a votação com um S de sim, um N de não, que simboliza, então, ali o resultado. Então, cada projeto passa por esse processo de votação, deve demorar aí algo em torno de 1 minuto, mais ou menos, né? E o resultado fica aberto, exposto ao público, e aí o presidente consulta o segundo secretário, a quem, segundo o nosso regimento, cabe proclamar aí o número de votantes. E depois o presidente anuncia o resultado. Então, como nós estamos falando aqui de primeira votação, quando um projeto ele é aprovado, então o anúncio que o presidente faz é aprovado em primeira votação e vai à segunda discussão e votação. Então, essa é a primeira das vezes em que o projeto passa no plenário, naqueles casos em que há 2 turnos de votação, né, duas discussões, porque excepcionalmente a gente encontra projetos que têm votação única, o que não é o que a gente está tratando aqui ordinariamente. Mas, e depois, essa votação, como que ela é documentada? Bom, além da votação ter sido, ela está gravada no painel, o sistema emite um boletim, onde você vai ter a informação a qualquer tempo de quais os deputados que votaram sim, quais os deputados que votaram não, os ausentes, aparece um checklist ali dos 24 deputados. E aí como que foi essa votação? E aí esse resultado depois ele é publicado, né? Publicado, a maior transparência da votação.
vai sair no Diário Oficial do dia seguinte o resultado dessa votação, que se ele for aprovado em primeira, vai à segunda. Se ele for uma discussão única, que não é o assunto que nós estamos discutindo, se vai ao expediente. Isso aí já é publicado no Diário Oficial do dia seguinte. Qualquer cidadão tem o acompanhamento dessa matéria, desde a publicação da ordem do dia em que essa matéria seria votada, como o senhor disse muito bem, nem sempre só com 24 horas, pode ser até com mais de 24 horas, a pessoa já toma conhecimento de que aquela matéria vai ser votada. Há interesse das categorias, quando o assunto é de categoria funcional, de que eles se mobilizem, e é a razão de que se vê aqui muita gente no plenário que tem interesse naquela determinada matéria, e que vai à votação. No dia seguinte, a pessoa que não conseguiu acompanhar, pode procurar no Diário Oficial, vai ver o resultado daquela votação. Dali já vai se publicar nova pauta para a segunda votação, que vai ser assunto de mais tarde. Programa, né? Bem interessante também a gente já posicionar o nosso telespectador de que as sessões, essa parte destinada à ordem do dia, ela tem passagens, tem projetos que são votados em primeira votação, mas no mesmo dia é possível que projetos que já estejam em segunda votação sejam deliberados. Outras matérias, né? Cada matéria tem matérias pautadas em primeira discussão, em discussão única, em segunda discussão e até em redação final, né? São vezes em que essa matéria pode ser... Uma matéria só vai à redação final quando ela sofreu emendas durante o transcurso da discussão. E essas emendas, em sendo aprovadas, elas vão ser introduzidas. Porque o que é uma emenda? Uma emenda é um artigo ou suprimido, ou modificou, ou aditou o texto original. Isso lá no final, após todas as votações, havendo parecer favorável, ela vai à redação final, e essa redação final é mais uma votação, que também é uma votação simples, que o presidente, já que todo mundo conhece a matéria, poderá até consultar o plenário e fazer dessa votação uma votação simbólica. Mas no outro momento a gente vai tratar com mais vagar dessa passagem, né? A gente então está agora delimitando o fim da votação de um projeto em primeira discussão. Feito isso, o que acontece com o projeto? Volta à pauta. A pauta que nós chamamos aqui de pauta é o período em que se aguarda emendas. Aí qualquer parlamentar pode ainda emendar. Se houver emendas, essas emendas deverão ser levadas a conhecimento da CCJ, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e, em sendo aprovadas, elas vão ao mérito. O mérito é pelo assunto da matéria, que vai ser também mais um programa, eu acho, porque são tantas as comissões de mérito que abrange todo o contexto da legislação. Então, votada essa matéria em primeira, ela volta para cumprir pauta novamente, que é o período também de 3 sessões, se for uma matéria ordinária, né? Para depois ser levada à comissão e no mesmo processo da CCJ sofrer o seu processo de votação. É bem interessante, né, que nesse momento, até aqui, a Casa ela se dedicou a debater aspectos formais. Então, iniciativa, competência para legislar, se o texto está bem redigido, se observa a Lei Complementar 95. Dessa etapa para frente, aquilo que você está bem colocando, que é a segunda, os deputados eles vão avaliar se aquela ideia prospera, se ela é boa, se aquele texto merece ser convertido num texto legal, a orientar pautas de conduta das pessoas, que é para que elas façam algo ou deixem de fazer alguma coisa. Então, aqui é que é a discussão de mérito. Mas vejam que, às vezes, no plenário, a gente identifica, voltando um pouquinho ali, né, no plenário, lá na discussão que antecede a votação no painel eletrônico, certas vezes a discussão ela é um pouco embaralhada, né? Ela fica um pouquinho misturada. O debate é em primeira, a concentração deveria ser quanto a aspectos formais, mas às vezes alguns deputados pegam razões de mérito
para tentar impedir que o projeto passe já nesse momento. É interessante esse acontecimento, né? É por isso que é meio comum o membro da Comissão de Constituição e Justiça, a hora de emitir o seu voto na Comissão de Constituição e Justiça, ele é favorável. E ao emitir o seu voto na Comissão de Mérito, ele é contrário. Aí fica difícil para o cidadão entender por que esse deputado votou em primeira favorável e em segunda contrária. Justamente por isso, porque a matéria pode ser constitucional, mas no mérito não... A ideia não é boa, não concorda com a ideia. Não concordou com a ideia. Então, essa é uma maneira técnica de se comportar e não há nenhuma incoerência no deputado, absolutamente. Né? Diz, olha, em primeira, o projeto está tecnicamente apto a ser avaliado no mérito, mas no mérito eu acho que a ideia não é adequada, enfim, não convém ao Estado ter esse tipo de aperfeiçoamento. Perfeitamente. Bom, mas com isso eu quero te agradecer, Portela, por mais esse nosso encontro aqui, em que a gente está tentando transmitir ao nosso telespectador a tramitação de projetos na casa. Eu te agradeço e já fica aí o convite para o nosso próximo encontro. A gente vai adentrar o trabalho das comissões de mérito e depois o plenário em segunda votação. Queria suas considerações finais para a gente agradecer. Espero ter colaborado, contribuído aí com um pouco de conhecimento que a gente tem, porque isso é uma rotina, né? O trabalho aqui, esse andar da tramitação dos projetos, a gente vai ao longo do tempo aprimorando. Então, a gente já conhece um pouco e facilita bastante o nosso trabalho. E agora, com essa informatização da Assembleia Legislativa, e que a mesa está dando essa amplitude na divulgação de tudo que acontece aqui, ficou bem melhor até para nós, porque era difícil para o cidadão entender essa mecânica. Hoje, não só está bem mais fácil, ele já assiste pela TV Assembleia, tem pelo Facebook, um monte de mídia que trabalha junto, divulgando esse trabalho aqui, ainda tem o Diário Oficial que antecipadamente dá os passos de que vai acontecer com aquela matéria. Então, tudo isso não só dá conhecimento à população, mas às áreas interessadas naquelas matérias, né? Então, fomenta, a gente está vendo o plenário mais cheio, porque tem mais gente interessada, está sabendo o que está acontecendo aqui. Então, o Poder Legislativo realmente está caminhando com o povo. Te agradeço e agradeço em especial você, nosso telespectador aqui do Ponto de Vista da TV Assembleia. Fica então o nosso convite para o nosso próximo programa, onde vamos continuar de onde paramos, sempre tentando explicar um pouco a vocês o funcionamento da casa. Obrigado e até um próximo encontro.